A resposta da interatividade vai ser a alternativa D, TRF e juízes federais. Porque os órgãos que compõem a Justiça Federal são os tribunais regionais federais, né, e os juízes federais. Porque todos os demais mencionados, na verdade, eles não dirão respeito somente à Justiça Federal, e sim terão uma abrangência muito maior. Bom, ainda na Justiça do Trabalho, para esses litígios, existe ainda uma instância extraordinária, chamada Tribunal Superior do Trabalho. Então, na verdade, já estou pensando em terceira instância, né? Porque falei dos juízes federais do trabalho, primeira instância, Tribunal Regional do Trabalho, segunda instância, e agora a instância extraordinária ou terceira instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Como que esse Tribunal Superior do Trabalho vai se compor? Com 27 ministros, é essa denominação de todos aqueles componentes dos tribunais superiores, e o Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal superior, né, pelo próprio nome, composto de 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo presidente da República e tendo havido a aprovação prévia do Senado Federal. Então aí o presidente da República não atua sozinho. Há necessidade de manifestação do Senado Federal para a escolha daqueles que irão compor o Tribunal Superior do Trabalho. Essa composição vai se dar por indicações dos membros dos tribunais regionais do trabalho, bem como pelo 5º Constitucional. Na Justiça Federal, ainda existe a área especializada, então, que se comporá uma justiça especializada, chamada a Justiça Militar. A Justiça Militar também é chamada de Justiça Castrense, né? Se organiza tanto na esfera em nível federal, que é a Justiça Militar da União, como na esfera estadual, que é a Justiça Militar Estadual. A organização se dá através do artigo 124, parágrafo único da Constituição Federal, e para a Justiça Militar, o território é dividido em 12 circunscrições judiciárias militares, correspondendo cada uma delas a uma auditoria militar. Essa auditoria militar é composta por um juiz auditor e por um juiz substituto, que a assumem após um concurso. Nesse primeiro grau de jurisdição para a Justiça Militar, existem os conselhos de justiça ou escabinatos, ou ainda escabinados, tá? O Conselho Especial de Justiça, que julga os oficiais, né? Dentre esses conselhos de justiça ou escabinatos, né, existem o Conselho Federal de Justiça, que julga os oficiais, ele é composto para cada processo que tenha que ter julgamento e dissolvido posteriormente. Estou tratando de oficiais já patentes superiores, né? Então, por força da própria da organização da instituição, é formado o conselho e esse conselho se dissolve após o julgamento. Com relação àqueles que possuem patentes inferiores, ou seja, não são oficiais, existe o Conselho Permanente de Justiça, que é um pouco, pelo nome, né, permanente, um pouco mais permanente, né, que o especial. Eles julgam os praças, então aqueles que não são oficiais, e após um determinado sorteio, eles funcionarão a cada trimestre. A cada 3 meses vão julgando os casos que são colocados para si. Ambos os órgãos são de estrutura coletiva, não se tem julgamentos singulares, tá? Somente de natureza coletiva, ou seja, vai ter mais de um juiz participante. Os juízes são leigos selecionados dentre os oficiais de carreira. Desses atos proferidos por esses conselhos de justiça, cabe recurso ao Superior Tribunal Militar, ao STM, tá? Esse Superior Tribunal Militar é composto por 15 ministros,
sendo 10 militares na ativa e 5 civis. Os 10 militares da ativa, não se fala em justiça, em idade mínima ou máxima, né? Para os 5 ministros civis, é necessário que eles sejam pelo menos maiores, né, do que 35 anos. Eu tenho a idade maior que 35 anos. Todos são nomeados pelo presidente da República e aqui também há, porque é uma justiça federal, então há necessidade de pronunciamento, né, do maior chefe do Poder Executivo e após a oitiva do Senado. Então o Senado Federal também participa na escolha com relação à justiça aqueles que serão escolhidos para o Superior Tribunal Militar. A lei estadual pode criar a Justiça Militar Estadual. Ela será tão especializada quanto a federal, né, porque se tratam de coisas que guardam especialidade, né, de artigos, de deveres, enfim, que guardam especialidade. E, havendo Justiça Militar Estadual, a diferenciação vai se dar do seguinte modo. Para a Justiça Militar da União, os crimes militares definidos em lei serão julgados, indiferentemente de quem é o autor, se é civil, se é militar, né? Para a Justiça Militar Estadual, os militares serão julgados, os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei. Então, a Justiça Militar Estadual vai julgar somente quando os autores das infrações forem militares. A Justiça Eleitoral também é um ramo, né, especializado da Justiça Federal e ela se organiza em nível federal, tá? É regida pelo Código Eleitoral. E o território nacional para a Justiça Eleitoral é dividido em circunscrições eleitorais e essas circunscrições eleitorais em zonas eleitorais. Tem um Tribunal Regional Eleitoral, segunda instância, né, na capital de cada estado e no Distrito Federal. É uma justiça sui generis, como se diz, né, como se prega, porque toda a sua estrutura organizacional, ou seja, toda a sua composição é feita por membros de outros órgãos judiciários. Então não tem colocação específica, né, com regras específicas para a justiça eleitoral. O que vai haver? Sempre a composição trazer, né, membros do Poder Judiciário que exercem no dia a dia outras funções. É como se fosse um acúmulo, né? Então o juiz, por exemplo, da Vara da Infância e Juventude vai acumular a função de juiz eleitoral, mais ou menos por aí. A Justiça Eleitoral possui também um órgão de apreciação ou instância extraordinária, que é o TSE. Bom, a competência do TSE vem trazida no artigo 119 da Constituição Federal, tem em sua composição 7 membros no mínimo, escolhidos igualmente de outros órgãos judiciários. Então, vai ter membros do STF, do STJ e ainda advogados de notável saber jurídico, com a observação de que vai ser exigido pelo menos 10 anos de profissão, até para que esse notável saber jurídico, né, venha aí mais à tona, né? No Tribunal Superior Eleitoral não há acesso pelo 5º Constitucional. Como ela se faz? Através da colocação de membros que já estão no Poder Judiciário, ela se aloca num formato a não permitir o 5º Constitucional. O 5º Constitucional é uma figura que vai ser analisada e é trazer representantes, né, da classe que não é a magistratura, da advocacia, do Ministério Público, para compor esses tribunais. Até para que eu tenha uma paridade, uma democracia, né, na hora desses julgamentos. No Tribunal Superior Eleitoral não há ingresso através de 5º Constitucional,
exatamente porque essa colocação se dá utilizando membros do próprio Poder Judiciário. Na Justiça Eleitoral, essas funções, né, de juiz eleitoral são exercidas na vida prática pelos juízes estaduais. Então, por isso que eu fiz referência que um juiz da vara da infância e juventude, que é competência estadual, possa, por exemplo, acumular a função, né, de juiz eleitoral. Eles exercem jurisdições nessas zonas eleitorais, que são essas parcelas das circunscrições da divisão, das circunscrições que compõem a divisão do território para a justiça eleitoral. E também existe as juntas eleitorais, que são órgãos da justiça eleitoral, para apurar as eleições em cada zona eleitoral. Bom, com isso, cada conflito que exista, cada discussão, né, a respeito de crimes eleitorais ou de atos que não possam ser cometidos em época de eleições, ou respeito, né, à realização das eleições, é tratado através resolvido através da Justiça Eleitoral e obviamente daqueles que são colocados aí para resolver esses conflitos, desses juízes, né? Na verdade, na apuração das eleições, as juntas eleitorais acabam efetivamente vendo, né, se não se burlou alguma coisa, se não se desrespeitou, né, as chances ou se prejudicou as chances do candidato. Bom, com isso, no momento de interatividade, eu quero saber de você. O órgão da Justiça Militar competente para julgar os oficiais é alternativa A, o Conselho Permanente de Justiça. Alternativa B, o Conselho Especial de Justiça. Alternativa C, o Conselho Militar de Justiça. Alternativa D, o Conselho de Auditoria Militar. Ou alternativa E, nenhuma das anteriores. Eu volto já com a resposta.